Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma boa madrugada. Tinha um professor meu que falava isso, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, boa madrugada, né? Bom, gente, aqui o professor Alan falando. Nessa aula eu queria falar um pouquinho sobre probabilidade de combinação, mas uma combinação que envolvesse algo que é muito, digamos assim, palpável na nossa vida. Ganhar na Mega Sena é possível? Quem dera, né, prof? Bom, gente, ganhar na Mega Sena não é impossível, mas existe uma probabilidade muito pequena que só a matemática não resolve, né? Não acha uma fórmula para isso. Você precisa ter sorte também, ter uma carga muito grande de sorte. E eu quero te mostrar isso na matemática hoje, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre Mega Sena. Você sabe como funciona a Mega Sena? Bom, a Mega Sena é um sorteio, né, da Caixa Econômica Federal que, dentre 60 números, tá bom? Você precisa acertar 6 números, tá? Se você acertar 6 números do sorteio, você ganha uma bolada aí, tá certo? Esses 6 números que você acertar podem estar em qualquer ordem. Então, por exemplo, se você colocar os números 3, 10, 21, 36, 47 e 52, mas no sorteio cair os números 10, 21, 52, 3, 47 e 36, são exatamente os mesmos números. Ou seja, você ganhou na Mega Sena. Então é simples, é um sorteio de 6 números e se você tiver esses 6 números você ganha, ok? A ordem aqui não importa, não tem importância. Se a ordem não importa, para você fazer o cálculo das possibilidades, né, de quantas formas você pode formar um jogo com 6 números dentre os 60 números existentes, para você fazer esse tipo de cálculo, você usa uma combinação. Tá bom? Combinação é um conteúdo lá de dentro da análise combinatória, tá certo? Você tem lá permutação, arranjo, combinação, ok? A combinação ela é usada toda vez que você tem um problema em que a ordem dos elementos não tem relevância para a resolução, onde as respostas podem ser os mesmos elementos em qualquer ordem. Tá certo? Bom, existe uma fórmula de combinação. Eu não quero falar sobre fórmula aqui. Eu quero te mostrar uma forma diferente de resolver, tá certo? Um problema de combinação. E o problema que eu escolhi foi esse, né? De quantos jogos, né? De quantas maneiras eu posso escolher 6 números dentre um conjunto de 60 números, tá certo? Bom, beleza. Vou te mostrar da seguinte forma. Combinação, isso é uma combinação, tá ok? Isso é uma combinação de 60 elementos em que você vai estar organizando eles de 6 em 6, tá certo? Então vamos pensar da seguinte forma: eu tenho que escolher 6 números dentre os 60 números que serão sorteados, tá? Para te escolher o primeiro número, você tem quantas possibilidades para escolher o primeiro número? Você tem 60 possibilidades, ok? E para escolher o próximo número, quantas possibilidades você tem? Bom, é claro que se você já escolheu o primeiro número, para o segundo número a ser escolhido, a quantidade de possibilidades diminui 1, né? Então se tu tinha 60, agora tu vai ter só 59. E isso vai se repetir. Novamente, para te escolher o terceiro número, tu vai ter 58 possibilidades. Ou seja, a cada número que você escolhe, a quantidade de possibilidades vai diminuindo uma unidade, porque, é claro, né, não pode haver repetição de números no sorteio da Mega Sena, tá bom? Então aqui nós temos 56 e 55. Então, essa aqui é a quantidade que você tem de possibilidades para escolher cada número que será sorteado dos 6, tá bom? Dentre, é claro, os 60 números, tá certo? Então, você vai, para escolher o primeiro número, você tem 60 possibilidades, para escolher o segundo número, 59, 58 e assim por diante. Só que você observa o seguinte, que aqui estão os números, as possibilidades dos números que serão sorteados, e não os números, tá? Aqui são possibilidades, que você vai dividir. Bom, você vai dividir isso aqui, como você tem que escolher 6 números, tu vai dividir pela quantidade de elementos em ordem decrescente. Você vai multiplicar a quantidade de elementos em ordem decrescente. Essa quantidade de elementos é o número, a quantidade de números que você vai escolher. Então, se você vai escolher 6 números, vai ficar então assim, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes... Então, observa só, você precisa agora multiplicar
as possibilidades, tá bom? Ou seja, você vai pegar 60 e vai multiplicar por 59, o resultado você vai multiplicar por 58 e assim você vai fazer, olha, a multiplicação das possibilidades, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui ficaria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? E aí você vai obter essa resposta aqui, olha, tá? 36 bilhões 45 milhões 979.200, tá? Essa seria a resposta que ficaria em cima. E embaixo, isso aqui seria dividido por, como estava aqui, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720, tá certo? E aí você vai fazer essa divisão, tá bom? Para saber o total de combinações. E aí a gente chega ao resultado, tá legal? 50 milhões 63.860 combinações, possibilidades, ou melhor, jogos. Pessoal, isso aqui é a quantidade de jogos, né, que você pode produzir, escolhendo 6 números dos 60 ao todo, né, dentre os 60 do sorteio. Mas o que eu quero saber é o seguinte, qual é a probabilidade de se ganhar na Mega Sena, né? Então vamos lá, probabilidade agora. O que é probabilidade? Probabilidade é o número de casos favoráveis, que é o que você quer que ocorra, dividido pelo total de casos possíveis, né? Podemos dizer assim, tudo que é possível de acontecer. Ora, eu quero ganhar na Mega Sena. Então, para que eu ganhe na Mega Sena, eu preciso ter 6 números sorteados. Ou seja, se eu tiver um jogo com 6 números sorteados, eu ganhei na Mega Sena. Então, eu preciso de um jogo no qual eu tenho, no meu caso, favorável, 1. E qual é a quantidade de casos possíveis? É esse valor todinho aqui, pessoal. Então eu vou pegar 1 e vou dividir por 50.063.860. Vou ter que fazer essa divisão aí, ó. Sendo assim, o resultado dessa divisão vai dar aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente 0,0000002. Essa é a probabilidade, é o valor, tá certo? Se eu for transformar isso aqui para porcentagem, para você transformar um número para porcentagem, basta multiplicar ele por 100, tá? Então, multiplicando esse número por 100, você chega que o valor em porcentagem vai ficar 0,1234567. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 2%, tá certo? Então, essa aqui seria a probabilidade de você ganhar num jogo da Mega Sena, 0,000002%. E galera, voltando aqui para uma segunda questão, qual a probabilidade de fazer a quina? Porque no jogo da Mega Sena você pode ganhar se você acertar os 6 números, que você ganha o prêmio total, mas também se você acertar 5 números dos 6, você também ganha a quina, e é um bom prêmio também. E qual a probabilidade disso acontecer? Vamos pensar um pouquinho. O que acontece é o seguinte, agora você não vai acertar os 6 números, você vai acertar dos 6 números, você vai acertar 5 números. Ou seja, isso aqui é uma combinação de 6, 5 a 5, ok? Só que, além dessa combinação, além de você acertar os 5 números dos 6, você precisa também saber qual vai ser o número que vai ocupar a sexta casa. A sexta casa é a casa que você vai errar. Mas você precisa saber que número, né? E para que ocorra esse achado de qual será esse número, eu preciso fazer um cálculo também. E esse número que você, digamos assim, vai errar é uma combinação. Só que é uma combinação do quê? Dos 54 números restantes, sendo que você já escolheu 6 dos 60. Então sobram 54 números restantes, onde desses 54 você vai acertar. Na verdade, você vai precisar apenas de um para completar, né? Para completar os teus 6 números, ok? Então, aqui você vai dos 6 números acertar 5. Nós temos então aqui uma combinação de 6, 5 a 5. E o número que você, digamos assim, vai precisar errar, porque você vai ganhar uma quina, né? Você não vai ganhar o prêmio total, você vai ter que escolher esse número que você vai errar dentre os 54 restantes. E aí, para você resolver isso aqui, pessoal, é aquele mesmo processo que eu expliquei ainda há pouco, tá bom? Bora resolver primeiro essa combinação de 6 a 5 aqui. Você vai pegar o 6 e vai decompor ele 5 vezes. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, ok? E a mesma coisa você vai fazer com o 5. Você vai decompor ele ao máximo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Agora, você vai fazer uma simplificação. Antes de simplificar, vou continuar aqui, ó. Vai ficar aqui assim, ó, vezes essa combinação de 54 a 1. Vai ficar 54 dividido por 1, ok? Resolvendo, eu posso dividir esse 5 com esse 5, 4 dividido com 4, 3 dividido com 3, 2 dividido com 2. Quando eu faço esse corte, estou simplificando, então isso aqui vai dar 1, que é a divisão, né, dos números iguais. 5 dividido por 5 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1 e assim sucessivamente. Sobrou o que no final? Sobrou 6 vezes 54. E aí você obtém essa resposta, 6 vezes 54, que é o total de jogos em que você vai obter uma quina. E aí, finalizando, a probabilidade de você obter uma quina dentre os 6 números, né? Você obter 5 do total de possibilidades existentes, vai ser 324 dividido por aquele valor imenso, lembra? 50 milhões, 63.860. Então você faz essa divisão e você chega na probabilidade, tá? Se você fizer uma simplificação de frações, você chega a um valor estimativo aqui de uma aposta em 154.518. Essa seria a probabilidade, né? Uma em 154.518. Você observa que diminuiu bastante do que era, né? Diminuiu bastante mesmo. Essa probabilidade, se você for dividir 1 dividido por esse valor, vai dar 0,000006 aproximadamente, né? Que em porcentagem ficaria 0,0006% aproximadamente, tá bom? Então essa aqui seria a probabilidade de você faturar uma quina no jogo da Mega. Beleza? Para finalizar, já que nós fizemos quina, bora fazer a quadra aqui. A quadra você recebe também uma certa quantidade. E como você já está safo, você já entendeu o esquema, você vai acertar a quadra. De quantas combinações isso é possível você obter para acertar a quadra? Galera, a ideia é a mesma, são 6 números que você vai jogar, mas dos 6 números você só vai acertar agora 4. Então isso aqui vai ser uma combinação de 6, só que você vai acertar 4 apenas. Você precisa apenas de 4 para ganhar a quadra. Só que além dessa combinação aqui, você vai ter também uma combinação, porque se você vai jogar 6 números, então aqui tu vai ter que escolher dos 54 números restantes, 2 que você vai errar, ok? Ou seja, aqui é os números que você vai acertar, você vai acertar 4 de 6, e como você vai jogar 6 números, você vai precisar errar 2, e esses 2 que você vai errar vai ser dos 54 restantes, tá? E aí resolvendo isso aqui, vai ficar da seguinte forma, combinação de 6 a 4, como é que eu faço? Pego 6 e decompõe 4 vezes, pega o 4 e decompõe ao máximo, beleza? Ok? Bora pegar aqui o 54 também e fazer a combinação de 54 vezes a 2. Vai ficar vezes, pega o 54, decompõe 2 vezes e divide pelo 2 decomposto ao máximo. Tá certo? Beleza? Bom, vamos resolver isso aqui? Finalizando, galera, vamos fazer simplificações. Olha, 4 corta com 4, 3 corta com 3, tá bom? Aqui em cima ficou 6 vezes 5, você sabe que 6 vezes 5 é 30. E aqui embaixo ficou 2 vezes 1, que é 2. Então 30 dividido por 2 vai dar 15. Então esse resultado aqui vai ser 15 vezes... Galera, aqui ó, ficou 54 vezes 53, mas dá pra tu dividir 54 dividido por 2, que vai dar 27. E aí ficou 27 vezes 53, beleza? E aí, finalizando esse 27 vezes 53, isso vai dar 1.431. Multiplicando 15 vezes 1.431, você obtém 21.465 combinações, jogos, maneiras de você ganhar essa quadra, tá bom? Qual é a probabilidade de você ganhar a quadra? Ora, vamos lá, bora atrás desse número aí, tá certo? Então a probabilidade de você ganhar a quadra, você tem 21.465 combinações, né? Então vai ser esse valor dividido, né? Isso aqui é os casos favoráveis, dividido pelos casos possíveis que nós já fizemos lá no início do vídeo, né? 50.063.860. Esse valor aí, vamos lá, bora dividir.
E aí, dividindo, você obtém um valor aproximado de 0,0004. Esse seria o valor aproximado, que em porcentagem, você sabe que para transformar em porcentagem, né, você multiplica por 100 qualquer número, e aí ele vira em porcentagem. Então esse número aqui em porcentagem vai ser 0,04%. Olha só como a quadra é, de fato, a mais fácil, né, das três, é claro, né? Você vai ter que acertar 4 números de 6. Então ficaria mais fácil para você alcançar esse prêmio aí. Tá beleza? Bom, fico por aqui. Hoje essa aula foi sobre probabilidade e combinação, ok? Onde eu falei sobre o jogo da Mega Sena. Espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários. E eu volto mais adiante falando um pouco mais sobre Mega Sena, sobre questão de jogos, para a gente entender um pouco melhor isso aqui. É claro, eu não estou aconselhando você a jogar, né? Jogue com segurança, com responsabilidade, tá bom? Mas essas questões aqui que envolvem combinação e probabilidade são bem interessantes, tá bom? Até o próximo, valeu!